Olá pessoal, estamos aqui mais uma aula aqui para vocês que estão assistindo. É mais uma contribuição que nós damos para aqueles que querem se sair bem no Enem. Tá? Vou dar algumas dicas para vocês referente à prova de língua estrangeira, mais especificamente a de língua inglesa. Tá? O Enem ele traz 5 questões de língua inglesa, sempre com o foco principal é a interpretação de texto. Tá? O que se espera do candidato? Que ele seja capaz de, diante de um texto, compreender o que aquele texto está passando. Pode ser aí um cartão postal, pode ser uma proposta de emprego, informação sobre uma pessoa famosa, uma tirinha. Então o importante é que o candidato seja capaz de, diante daquele texto, compreender a informação que ele passa. Quando a gente fala de compreensão de texto, não quer dizer necessariamente que nós tenhamos que ler todo aquele texto e conhecer cada palavra e entender todas elas. Não é isso. Não é que seja necessário dessa maneira. Então, o que a gente faz? A dica que eu vou passar para vocês é o que a gente chama de scanning. Isso vai ser muito importante na hora da prova, porque o candidato vai poder economizar muito tempo. O fator tempo nele conta muito, porque a prova é muito extensa e ali você não está cronometrando cada questão. Então você tem que equilibrar, que você não vai passar muito tempo em uma questão para faltar tempo para resolver as outras. Então, todo o tempo que a gente puder ganhar na hora da prova, isso vai ser importante. E o scanning ele vai nos ajudar muito nisso. Tá? O que é o scanning? O scanning é quando você vai buscar no texto uma informação específica. Eu não necessariamente tenho que ler todo aquele texto para encontrar aquela informação. Eu posso buscar nesse texto através de marcadores. Pode ser uma palavra em negrito, pode ser o título, uma figura que aparece, um mapa, um gráfico, palavras em itálico. Eu pego uma palavra como foco ou uma frase e vou buscar aquela informação dentro do texto. Tá? Para isso é importante que o candidato ele esteja bastante atento ao enunciado da questão, que, aliás, vai aqui um alerta. É muito importante que você leia a questão, tá? O enunciado e as alternativas. Aliás, o primeiro passo que eu sugiro não é nem olhar para o texto, não. Claro que é inevitável você ver o texto. Mas o primeiro passo que eu sugiro vai direto para o enunciado da questão, porque ele é que vai dar o comando, ele que vai dar a informação necessária para a gente trabalhar aquela questão. Então, leia o enunciado pausadamente, obedecendo a pontuação, veja cada alternativa, porque isso também vai nos ajudar, porque a prova de língua estrangeira ela tem todas as questões em português. Então, elas podem já passar algumas informações importantes sobre o texto. Tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui do que é esse scanning. Como é que eu posso resolver me desprendendo um pouco do texto, sem que eu tenha que fazer toda aquela leitura para evitar esbarrar naquela dificuldade que a gente tem com relação à tradução. Eu vou me deparar com palavras que eu não conheço, que eu não me lembro. Posso ficar até achando que por falta do conhecimento dessas palavras, talvez eu não consiga resolver a questão. Então não é isso. Vamos nos concentrar no enunciado da questão, observa as opções e vai buscar no texto só o que aquela questão pede. Vocês vão ver que a gente vai ganhar muito tempo com isso e a gente vai ter menos trabalho na hora da prova. Tá? Então vamos ver o primeiro exemplo aqui que a gente vai trabalhar com scanning. Em uma questão do Enem de 2013. Tá? Primeira coisa, eu estou deixando de lado o texto, tá? Vou direto para o enunciado, porque ele é que vai dar o comando, ele que vai me direcionar dentro da questão. Tá? Então o enunciado da questão diz o seguinte: internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos online por meio da postagem de comentários. O comentário que exemplifica o engajamento proposto na quarta dica da campanha apresentada no texto é... Observe que a questão ele só se refere à quarta dica apresentada no texto. Gente, eu posso ter todas as questões aí verdadeiras com relação ao texto. Posso ter todas corretas, mas o que ele pede? Referente à quarta dica apresentada no texto. Então, se vocês observarem o texto aí, veja aí o tamanho do texto, mas para a gente só vai importar uma linha, onde ele tem aí, ele enumera 5 dicas,
E vocês vão perceber que o enunciado pediu somente a quarta dica. Então a minha preocupação aqui vai ser só com essa quarta dica, que diz: spread your own culture around the world and learn about other cultures. Que significa difunda a sua própria cultura pelo mundo e aprenda sobre outras culturas. É o que diz aqui a única frase do texto que eu preciso reconhecer essa, que ele fala só da quarta dica. E o restante do texto vai servir para quê? Em termos práticos, para nada. Para nada. Eu não vou precisar trabalhar com o restante. Agora veja, se você for ler primeiro o texto, veja quanto tempo você gastou para fazer a leitura de algo que não teria a mínima importância na resolução da questão. Tá? Então, isso é scanning, é você ir buscar só aquela informação específica. Então, veja, lá diz o seguinte, que nós devemos espalhar, difundir a nossa cultura e também aprender com as outras culturas. Então, qual desses comentários aí que nós temos está condizente com essa dica 4? E aí, claramente, a gente vai perceber que a opção correta é a letra C, que diz: eu me inscrevi no programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras formas de ser. Olha que estou mostrando algo do meu país, estou apresentando a minha cultura e estou conhecendo outras formas. Essa via de mão dupla. Eu passo a informação e recebo informação também. Tá? Então, letra C. Vamos um outro exemplo aqui de scanning. O segundo exemplo aqui que a gente pode trabalhar com scanning é essa questão do Enem de 2015, tá? Do ano passado. Veja o que o enunciado diz. Primeiro, olha, tá aqui, já estou deixando um pouco de lado o texto, vou direto para a questão, como sempre eu sugiro, tá? Então a questão diz o seguinte: a reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Observe que essa informação aí que ele passa já é uma sugestão do que é o assunto do texto. Já está dizendo para a gente o que é. A reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Isso é a informação que o enunciado nos passa. Aí ele diz: nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada pelo ou pela... Então a pergunta é essa: o que influencia a memória das pessoas referente a essas novas tecnologias aí? Então o que eu vou fazer? Se eu estou trabalhando com scanning, eu vou buscar essa informação. O que influencia a memória? Onde é no texto que fala acerca de memória? Vocês vão ver que logo no título ele já diz o seguinte: How fake images change our memory and behavior. Olha, como as imagens falsas mudam a nossa memória e o nosso comportamento. Então o texto vai falar como essas imagens que não são verdadeiras, que são falsas, elas mudam a nossa memória. Quer dizer, só o título da questão já nos dá a resposta. Eu não tive que fazer a leitura do texto. Quer dizer, estou ganhando mais tempo. Isso através do scanning. Então, qual vai ser a opção correta? A letra A já diz: alteração de imagens. Essa é a opção correta. E para finalizar esses exemplos, né, do scanning, e para a gente ver que isso não é uma coisa isolada, não é único, eu mostrei exemplo de uma questão de 2013, 2015. Vou dar um exemplo agora de uma questão de 2010 do Enem. Tá? Veja o que a questão diz. Primeiro, vou para o enunciado. Claro que essa questão, a imagem dela já nos chama a atenção. Tá? Mas eu vou direto para o enunciado. E ele diz assim: definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas e por organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. Veja que essa primeira parte ela é só informativa. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados na imagem são comuns ao mundo todo, sendo 2 deles. Então, observe que ele diz que esses objetivos, olha, mostrados na imagem, então ele já disse para a gente o que é o texto anunciado. Está falando que são as metas do milênio, são 8 objetivos a serem alcançados por todas as nações, as que fizeram esse acordo, claro. Então, ele já nos dá informação. O texto fala isso, dessas metas do milênio, e que ele apresenta esses 8 objetivos. Aí a pergunta é: são comuns ao mundo todo, sendo 2 deles. 2 desses. Então, olha a letra A. O combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário. O que eu vou fazer? Vou procurar onde é que fala de combate à AIDS, se é que fala, e da melhoria do ensino universitário, se é que fala disso. Então, eu tenho que buscar isso lá no texto. Vamos ver lá nas metas,
se a gente encontrar algo relacionado a isso. Bom, e aí eu vou buscar através do Skinner, o foco vai ser AIDS e ensino universitário. A gente vai encontrar, como vocês podem ver aí na imagem, na meta 6, ele tem combat, que é uma palavra cognata, HIV, AIDS. Pronto, é combate a AIDS, então verificamos que essa está correta. E ele fala do ensino universitário. E nós vamos encontrar aí, está aí o símbolo, né, de um lápis, mostrando para a gente na meta 2, diz Achieve Universal Primary Education. Olha que fala de uma educação primária universal e não educação universitária. Então essa letra A está errada. Mas olha o que eu estou mostrando. Eu estou indo buscar só cada informação específica. Tá? Então letra B, o que nos diz? A redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias globais. O fato de dizer redução de mortalidade adulta, isso já é uma dica de que ela está errada, porque normalmente a preocupação é com a mortalidade infantil. Mas vamos ver onde é que fala disso lá no texto. Tá? Observando aí a imagem, vocês percebem na meta 4 que diz Reduce Child Mortality. Olha o que ele fala, Child Mortality, é redução da mortalidade infantil. Então isso já torna errado o item B. Item C. A promoção de igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza. Igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza. Essa é candidata a ser correta, mas vamos buscar essa informação no texto através do scanning. Voltando para a imagem, nós percebemos aí, quando se fala de erradicação da pobreza, logo na meta 1. Eradicate extreme poverty. Erradicar a pobreza extrema. Isso aqui é verdade. E o outro que ele fala com relação à igualdade de gêneros, o próprio símbolo já sugere isso aí, nós vamos encontrar lá no item 3. Quando fala promote, que é promover, gender equality, and empower women. Aí promover a igualdade de gênero, está lá na meta 3, então nós encontramos a resposta correta. Então, isso que eu estou mostrando para vocês é o esquema. Tá? Não quero dizer com isso que sempre nós conseguiremos resolver tudo quanto é questão de compreensão de texto dessa maneira. Claro que não. A gente vai se deparar com outros tipos de texto, com poesias, por exemplo, que usa muito a linguagem figurada, música. Nós podemos nos deparar com textos que nós tenhamos que ler todo o texto, mas isso aqui é uma dica que eu estou passando para vocês e estou mostrando que isso acontece constantemente. Tá? Mostrei exemplo aí de 3 anos diferentes do Enem. Tá? Então essa primeira dica é só para a gente ganhar tempo aí, evitar a leitura desnecessária. Então o tempinho que sobrar aqui dessa questão a gente vai buscar em outros. Tá? Bom, fica um abraço para todos vocês, espero que essa dica tenha sido importante. Quem sabe no outro momento a gente não traz outras dicas aqui para vocês, tá? Abraço para todos e boa sorte!